Os acontecimentos do 8 de janeiro e a suposta interferência do ministro da Justiça e da Polícia Rodoviária Federal nas eleições presidenciais do ano passado são temas da minha entrevista com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Harada. Olá, Dr. Kiyoshi, um prazer falar com o senhor aqui nesse espaço do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Dr. Kiyoshi, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de Silvinei Marques, que é ex-diretor da PRF, por interferir aí nas eleições a presidente. A Polícia Federal alega que tem provas que o ministro da Justiça à época, Anderson Torres, elaborou um plano com a PRF para bloquear estradas e atrasar a chegada de eleitores do Lula às zonas eleitorais. Os dois acusados negam. Em outubro do ano passado, a gente viu aí nas redes sociais, né, um relato de vários eleitores com adesivos de Lula no carro sendo parados na estrada, principalmente na região nordeste do país, né? E o Nordeste concentrou 1/3 das blitz no domingo de votação. Na sua opinião, Dr. Kiyoshi, houve mesmo aí uma tentativa de interferência no segundo turno das eleições, atrasando eleitores justamente aí nas zonas eleitorais onde Lula venceu no primeiro turno? Olha, Viviane, eu aprendi com uma excelente professora de História lá no ginasial e toda a história da humanidade se resolve no estudo de causas e consequências. Então, me parece que realmente houve, sim, uma tentativa de diminuir o fluxo de eleitores do Lula, que o primeiro turno apontou que estava concentrado lá no Norte e Nordeste. Então, houve digamos, uma vistoria exagerada dos veículos. Mas isso é uma reação contra a ação da Justiça, que liberou a gratuidade de transporte de eleitores exatamente nas vésperas do segundo turno. Por que só no segundo turno é que descobriram que existia gente pobre lá no Norte e Nordeste que precisava de transporte gratuito para chegar até o local das urnas, né? Isso é muito esquisito, né? Então, o Supremo Tribunal Federal referendou, pasme os céus, houve uma suspensão temporária da lei de improbidade administrativa para dizer que aqueles prefeitos que disponibilizarem de graça os ônibus da linha e outros meios de transporte não responderão pelo ato de improbidade administrativa. Quer dizer, muito esquisito isso daí, né? Então, toda ação causa uma reação, né? Então, eu entendo que o que aconteceu com a Polícia Federal foi uma forma de reagir contra essa decisão inusitada, né? E, Dr. Kiyoshi, a CPI dos acontecimentos de 8 de janeiro ouviu o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que nesse início do ano era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele afirmou que não sabia de nada, que a chamada minuta do golpe encontrada na casa dele é uma aberração jurídica. Torres diz que não recebeu nenhum aviso sobre a manifestação dos bolsonaristas na Praça dos Três Poderes. E ele já está usando a tornozeleira eletrônica. E como fica a situação aí do Anderson Torres agora, com a Polícia Federal investigando também a interferência nas eleições com os bloqueios nas rodovias? Eu acho que não muda nada, né? Não vai mudar, porque não há prova concreta de que ele interferiu. Agora, e aquilo que eu disse, né? Isso é uma contramedida, né? Que a iniciativa, quem atirou a primeira pedra não foi ele, né? Então, e depois, como ele disse, é um documento fantasioso, né? Que diz que estava lá para descarte, que ele recebia um monte de documento no Ministério, levava para casa para fazer a triagem e aquilo estava para ser descartado. Agora, parece-me que é verossímil essa versão, porque ninguém vai guardar a minuta do golpe, se realmente guardar junto na residência, né? Isso não faz sentido, né?
Doutor Quiochi, a gente comentava sobre a CPMI aí, que investiga os acontecimentos do dia 8 de janeiro, e a gente falava justamente sobre isso, né? Sobre essa abordagem ampla de vários assuntos, inclusive alguns até anteriores às eleições, logo depois das eleições, antes mesmo dos acontecimentos do dia mesmo de 8 de janeiro. Na sua opinião, a CPMI aí está ultrapassando limites? Claro, sem dúvida. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem que investigar um fato. Um fato e, evidentemente, aquilo que tiver uma conexão direta com o fato pode ser abordado. Mas daí, extrapolar para a interferência nas eleições, não tem nada a ver, né? Me parece que a presidente da CPMI e também a relatora querem tirar o foco, né, dessa investigação, que no começo eles não queriam de jeito nenhum, né? Depois que as imagens vazaram, né, do Planalto, um servidor do Planalto servindo água lá para o invasor, né? Então aí não teve jeito. Então eles conquistaram as posições chaves na CPMI, e estão fazendo aquilo que o governo quer, que está tentando desviar o foco. Doutor Quiochi, a gente acordou nessa sexta-feira, né, com a Polícia Federal aí investigando um esquema de venda de presentes dados ao Estado brasileiro durante missões oficiais no exterior, né? O caso das joias recebidas por Bolsonaro na Arábia Saudita. O ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e agora o pai dele, que exerce um cargo na Apex nos Estados Unidos, tem de se explicar sobre a tentativa de venda de um relógio Rolex. Qual a gravidade das acusações, doutor Quiochi? A gente viu esses dias a prisão do ex-primeiro-ministro do Paquistão justamente aí pelas mesmas acusações, venda de presentes oficiais. No Brasil, pode complicar a situação do Bolsonaro? Sim, pelo fato de ele ter sido auxiliar direto do presidente da República, toda criminalização que recai sobre o seu auxiliar direto pode respingar para o lado do ex-presidente, sem dúvida. Doutor Quiochi, a gente tem visto aí algumas notícias na imprensa falando aí que informações estratégicas sobre a segurança do presidente Lula teriam sido vazadas pelo GSI ao ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid. Foi uma atrapalhada aí do GSI? Qual a gravidade dessa denúncia, na sua opinião? Interessante, né? O chefe da GSI, no dia 8 de janeiro, ele estava lá, não é? Estava lá circulando, conduzindo os invasores, e agora houve esse vazamento. Mas não há nada de grave nesse vazamento, porque o chefe de Estado, num governo democrático, costuma até antecipar o roteiro da viagem para o exterior e também tornar público o programa da visita, o que ele pretende fazer. Então, nas viagens do Lula, ninguém fica sabendo o que ele foi fazer, né? Você fica só sabendo depois do fato acontecido, né? Então, a divulgação do roteiro da viagem, bem como da programação, se é que houve alguma programação, não tem nada demais, né? Na verdade, foi aí mais uma atrapalhada do GSI, como a gente viu também a questão de se livrar de mais de 1000 e-mails que foram parar na lixeira e ninguém esvaziou da lixeira, né? Parece que foi uma atrapalhada na hora de passar o governo, foi isso mesmo. É uma atrapalhada esquisita, né? Quer dizer, é uma atrapalhada que escancarou as portas do Palácio no dia 8 de janeiro, né? É muito esquisito essa atrapalhada. Doutor Quiochi, o Lula prepara aí uma mudança para limitar o poder dos militares em crises. Ao invés de mexer aí no artigo 142 da Constituição, ele quer mudar a Lei Complementar 97 de 1999. Na sua opinião, é preciso mesmo deixar claro o que diz a Constituição no artigo 142 e as mudanças do governo Lula, que o governo Lula pretende fazer, serão suficientes? Olha,
O presidente Lula agora está virando um jurista, um constitucionalista, né? Não adianta mudar a lei complementar, porque ele não pode mudar o 142 da Constituição Federal, que diz que as Forças Armadas destinam a defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por requisição de qualquer um desses poderes, a garantia da lei e da ordem. Então, isso daí está na Constituição. Como é que ele vai querer mudar isso daí através da alteração da lei complementar? Não há como. Aliás, esse texto é que tem salvado o país da desordem, não é? Então, o presidente Michel Temer utilizou esse 142 quando as forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro falharam, né? E, doutor Pioche, falando agora, principalmente da questão aqui de São Paulo, a gente tem uma questão difícil da Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo, e um plano de ação para a população de rua. O ministro Alexandre de Moraes deu 120 dias para o governo federal elaborar um plano de ação nacional para moradores de rua em todo o país. Doutor Pioche, não é uma questão aí que deveria ser resolvida na primeira instância, com as cidades, com os estados? A crítica é que o ministro Alexandre de Moraes demorou aí 1 ano e 2 meses para dar a ordem que o governo precisa resolver em 120 dias. É muito estranho, né? E parece que o Supremo está governando o país, né? Parece que os ministros foram eleitos para governar, para sanar os problemas sociais. Então, existem coisas elementares que todo estudante de direito tem que saber. O Poder Executivo age no presente. O Poder Legislativo age no futuro. Então, tudo aquilo que é passivo de acontecer no mundo da realidade, previamente eles regulamentam. E quando aconteceu, o Executivo atua. O Judiciário só atua no passado. Então aconteceu alguma coisa, alguém representou, entrou com ação, o Judiciário disse que aquele fato que aconteceu é típico ou atípico. É assim que se julga. O Judiciário não tem que julgar com vistas ao futuro. Não é? Isso é incumbência do Legislativo para elaborar as normas faltantes e do Executivo de aplicar as normas. Não cabe ao Judiciário fixar prazo para fazer isso, fazer aquilo. Imagine então que você vê falta de creche, então o Judiciário decreta. A Prefeitura tem um prazo X para construir 500 creches. Ou faltou vaga na escola, você tem um prazo X para abrir mais escolas. Prazo Y para contratar tantos professores. Isso é ato de governo. Não é? Então o Judiciário tem que ficar no seu papel de agir no passado. Doutor Pioche, a gente viu agora mais um embate aí entre o Legislativo e o Judiciário, justamente na questão da descriminalização do porte da maconha, né? O Supremo está votando e o Legislativo já falou que é um caso que tem que ser discutido no Legislativo. Qual a sua opinião sobre a descriminalização do porte da maconha? Na verdade, seria uma questão realmente para ser discutida no Congresso Nacional? Sim, mas em havendo caso concreto, e aí o ministro Alexandre de Moraes decidiu em cima de um caso concreto, não é? Eu acho que ele tem razão, porque se a lei diz que não é crime portar maconhas para consumo próprio, e não diz, não traçou parâmetro, quando é que é consumo próprio? Então, eu não posso, por exemplo, estocar 1 quilo de maconha em casa para dizer que é para consumo próprio. Então, o ministro Alexandre de Moraes disse que tem que ter um parâmetro. Então, o parâmetro objetivo que ele explicou para decidir é que o porte de até de 0,25 gramas até 60 gramas, 0,60 gramas, seria considerado como consumo. Não é? É um critério que era melhor que tivesse da lei, mas como não há lei e o Judiciário provocado ele tem que agir,
ele tem que prender ou tem que deixar em liberdade. Ele encontrou aí um critério objetivo, né, que tira toda a arbitrariedade, subjetividade do jogador. Então, eu acho que essa construção pretoriana, no caso, está correta. Doutor Quioch, ainda falando no Supremo, são 17 anos da Lei Maria da Penha e nesse mês de agosto lilás de enfrentamento à violência contra a mulher, o STF decidiu pelo fim do legítima defesa da honra, um argumento que até hoje era usado aí para absolver acusados de feminicídio em tribunais de júri. É um avanço? E só citando um exemplo aqui, os casos de feminicídio em São Paulo aumentaram mais de 40% no ano passado. Ele não pode proibir o uso do argumento legítima defesa da honra. Isso daí cabe ao advogado de defesa invocar, inclusive, qualquer outras questões ligadas à honra da pessoa que pratica a infração. Agora, a grande verdade é que legítima defesa da honra nunca foi, em tempo algum, uma forma de descriminalização. Isso foi aplicado pela primeira vez lá em Campinas, quando o procurador de justiça premeditadamente assassinou a sua esposa, porque antes dele cometer esse ato, ele tinha retirado os filhos menores da casa e deixar ao lado com os avós para ele poder cometer o assassinato fora do alcance da visão dos filhos, né? Então, ele abriu mão do foro privilegiado que ele teria, Tribunal de Justiça, para ser julgado pelo Tribunal de Júri lá de Campinas, entendeu? Aí o juiz faltou ceder o lugar lá para o procurador da Justiça lá, que era o réu, e ele foi absolvido. Então, a legítima defesa da honra poderia, quando muito, ser caso de diminuição da pena, não é? Mas nunca caso de descriminalização. De maneira que o Supremo Tribunal Federal está abolindo aquilo que nunca existiu. Doutor Quioch, nosso tempo acabou. Eu queria muito agradecer sua presença aqui nesse espaço do NGT Notícias. Tá. Tchau, tchau. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioch Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.